Hoje. E já recebendo aqui também a nossa convidada especial na tarde de hoje, nessa véspera de feriado. O apoio cultural é de Coprel Telecom, MPK Assistência Familiar, Copeagre 25 anos, Cicobi Crédito Itaipu na Rua Tiradentes, Unimed Alto Jacuí, Vence Tudo, Delta Sul, AMZ Grãos, Brava Clinic e Não Mais Pelo, Grupo Arquimarques, Cotrisoja e Mecânica Ristoff. Quero agradecer aqui a nossa convidada, parabenizá-la, dizer que chegou no lugar certo, né? E está justamente agora com condições de fazer ainda mais pela nossa comunidade. Nair Sibila Entques Marangon, a nova secretária do Trabalho, Assistência Social e Habitação do município de Ibirubá. Nair que tem uma trajetória muito bonita. Hoje nós vamos buscar aí um pouquinho dessa história no primeiro bloco da nossa entrevista, até porque a Nair está chegando e não vai ter assim tanto volume de informações da pasta, né, onde ela está se adaptando, se encaixando ali. Mas da história dela a gente quer saber, e isso, sem dúvida, é muito importante, né, para a gente posicionar você que está nos acompanhando aí de quem é a Nair. A gente conhece a Nair aí da igreja, da Liga, né, de tantos movimentos comunitários aqui da nossa cidade, mas a gente pode resgatar um pouquinho aí da sua infância, da onde ela veio, filha de quem, irmão de quem, né? E como foi a sua adolescência, por que ela escolheu aí a vida que escolheu, o caminho que escolheu da sua formação também acadêmica, né? Então tudo isso agora a gente vai aproveitar e extrair aqui da nossa convidada. Nair, muito obrigado por atender ao nosso convite, parabéns pelo acesso à secretaria, por ser lembrada aí pela prefeita, por ser esta pessoa que tem uma folha de serviços prestada muito grande na nossa comunidade e agora está sendo deveras reconhecida. Boa tarde. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, ouvintes. Obrigada, eu agradeço e realmente eu preciso sim agradecer, né, na verdade, a indicação da prefeita e também do partido, que acreditaram de que eu seria capaz de colocar as minhas habilidades para desenvolver esse trabalho na pasta da assistência social. Quem é a Nair? A gente vai agora fazer um resgate aqui da pessoa, da menina. Nasceu aonde, Nair? Eu sou de Ibirubá, nasci em Ibirubá, meus pais são... Na cidade, você não é do interior? Não, não sou do interior, eu sou da cidade. Eu fui morar no interior quando eu casei, aí sim eu fui morar no interior. Então eu sou da cidade e do interior, né? Porque você é da Planalto? Não, eu sou do centro. Do centro? Do centro. Da onde ali, Nair? A minha mãe sempre, meu pai sempre moraram, e meus avós também moraram, inclusive meu avô foi o primeiro taxista de Ibirubá, né? O seu Henrique Henriques, né? E a minha mãe, eles sempre moraram ali. Claro, primeiramente, eu acredito que eu devo ter nascido lá no bairro. Nascido, eu acho que foi mais ali perto do Silo, por ali onde a minha mãe morava, né? Mas muito pequena ainda, a gente veio para o centro, porque os meus pais ficaram responsáveis por cuidar da minha avó e do meu avô, né? Então, o Henrique Henriques é teu meu avô. Meu e avô. É avô do Henrique Henriques também. Avô do Henrique também, isso. Do Henrique, que foi secretário da Educação, vereador aqui em Ibirubá também, né? Uhum. Então, vocês têm esta linha parental. E a Nair é filha... Como é que é o nome dos teus pais? Meus pais é o Alfredo e a Lira. A minha mãe é da 15 de novembro. Ela é irmã do Anildo, do maestro, que, né, tinha também. Do Anildo... Anildo Didrich. O Anildo Didrich, que é pai de quem, o Anildo? Do Ari e da Alessandra e da Ivandra. O Anildo é né, o maestro, foi por muitos anos, né? Assim, foi assim... Um grande maestro, Muito ligado à cultura e à música lá. Com Nair, certeza. Você estudou aonde? Eu estudei sempre no Colégio Sinodal.
Desde as primeiras... desde as primeiras séries, que se chamava séries, né? E depois eu fiz o ensino médio, porque ali não tinha, né? A gente fez no... hoje Edmundo Rever, né? Segundo grau tinha aqui para Edmundo Rever. Isso. E depois a minha faculdade na Unicruz, né? E aí a minha... Estudou para? Eu para bióloga. Biologia. Biologia. Uhum. Nossa, por que biologia? Né? Por que a Nair, lá de 16, 17 anos, escolheu essa formação? Olha, eu nem tinha muita vivência, nem com, né? Mas, na verdade, na época, tinha bastante carência de professor. Como eu queria ser professora. E eu fui. Desde os meus 15 anos, eu trabalhei com... Aliás, eu trabalhei em todos os níveis da educação. Eu trabalhei com educação infantil, eu trabalhei com séries iniciais, com séries finais, eu trabalhei com o ensino médio, trabalhei com a universidade na formação de profissionais também. Então você fez biologia não para ser bióloga, mas para ser professora. Para ser professora. Porque naquela época, quando eu fiz a minha formação, primeiro você fazia uma outra graduação, que no caso foi Ciências e Matemática. E depois, então, você fazia, nós chamávamos de plena, era plena. E a plena, então, eu optei por biologia. Que legal. Se formou lá e depois continuou em alguma outra pós ou formação? Sim, daí eu fiz a minha formação na Universidade Cândido Mendes, inclusive a gente tinha que defender, né, naquela época tinha que defender a tese, né, como psicopedagoga clínica e institucional. Então eu tenho clínica e institucional, tenho as duas, né, tanto para trabalhar em clínica quanto para trabalhar nas escolas. Então, o ensino sempre foi o teu chão? Sempre foi. Eu sempre quando criança, eu lembro, né, que as minhas brincadeiras eram com alunos. As minhas bonecas que tinha, que eram poucas, porque eu vim de uma família humilde, uma família que batalhou para conquistar, né? E a gente sempre recebeu muitos valores dos nossos pais, né? Eu perdi meu pai com 15 anos, nem por isso eu me desviei de caminho nenhum. Né? Nenhum dos meus irmãos, todos estão muito bem colocados, né? Quantos irmãos você tem? Nós somos em 5 filhos. Quem são os teus irmãos? O Neuri, que nós chamamos de Picasso. Mais né? velho é o Picasso. Grande goleiro. Grande goleiro, Daí o Nelson, né? Que também trabalhou na Cotribá, né? Hoje ele tem a sua firma de bordados, né? E o Niri, casado com a tia Tere? Isso, casado com a tia Tere. E aí o Niri, que é da oficina LNA, né? E a Neda, que hoje a Neda trabalha em casa. Acho que a gente trabalha mais quando trabalha em casa, né? Hoje, então, a Neda, né? Que é casada com o Osmar. Então, todos estão muito bem. Nós, né, temos uma família que nós podemos nos orgulhar grandemente, né? Nossos Osmar filhos, Horst, né? Pai do isso, Márcio Horst. Isso, o Márcio também é jogador, né? Isso. Enfim, né? Então, a gente sempre diz, né, que mesmo assim a gente tendo pai, essa mãe foi uma mulher muito forte, né? A minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, muito presente, muito... Então, ela nos mostrou muitos valores. E ela era aquela que também era multifuncional, viu, Andrei? Ela fazia, nossa, muitas atividades, né? Sempre pensando na gente. Então, a gente sempre teve esses valores e foi isso que a gente seguiu. Você é do meio, né? Ou é a eu sou a penúltima. O mais novo é... A Neda. A Neda é a mais nova. E a tua entrada na igreja, nesse trabalho que você realiza até hoje como ministra, né? Sim. E como é que isso veio crescendo na tua rotina? Na verdade, nós éramos evangélicos, né, da igreja evangélica. A família Entques é evangélica. Evangélica. De confissão luterana, isso, né? Isso. E já lá na minha juventude, eu era... Agora, eu não sei te dizer o nome, mas orientadora do culto infantil. Acho que era esse nome aí. Não me recordo. Mas eu já trabalhava lá. Então, o meu voluntariado, né, já começa lá quando eu tinha 15 anos, né, 14, 15, eu já trabalhava. E depois, quando eu casei, que então eu passei a confessar a Igreja Católica, né, que é hoje a minha religião, logo em seguida, porque nós morávamos no interior, e no interior sempre tem falta de gente que ajuda. E o Sadi também sempre ajudava lá.
na igreja, né? E aí a gente se envolveu. E aí só foi crescendo esse envolvimento e quando a gente veio de volta para a cidade, né? Morar na cidade, então foi... Aí o envolvimento foi total, né? Porque daí, né? E vieram e aí há muitos anos a gente ajuda como ministra das exéquias, como liturgia, né? Enfim, na coordenação, ajudando tudo lá, o pessoal. Então, é uma trajetória bem longa. Você tem, assim, quantos anos de ministra fazendo esse trabalho nos velórios e nos sepultamentos? Como ministra, eu acredito que foi no ano de 2018, se não me falha a memória. Mas eu já ajudava a dona Terezinha Camargo, né, que é uma mulher fantástica. Olha, eu sempre digo, quando eu faço as minhas orações, eu até peço para ela, intercede por mim, porque ela tinha assim, uma palavra muito bonita para as famílias, né? E então eu sempre digo né? Ela deve estar lá cuidando de mim, inspirando, né? Me inspirando também, né? Então ela é uma das minhas fontes inspiradoras. A Dona Tranquila também eu acompanhei, né? Também muito assim porque elas não tinham carro, né? Então, alguém tinha que ir junto. Uhum. Então, quando dava oportunidade, lá estava a Nair ajudando elas, né? Sim. Então, vem bem antes dessa minha formação, né? E Seu depois... Batista também, né? Aqui dos radiadores, teve uma época que trabalhou como ministro. Teve vários, né? Vários ministros. Família Hagman. Isso, também, né? O casal que fazia. Isso, Uhum. Né? O homem e a mulher ali, o casal que fazia essas... encomendações, isso. Né, Nair? Uhum. Isso para você é algo, você entende como um chamado? Como é que você recebe essa missão, né, de estar ali no momento mais difícil, muitas vezes, das famílias, tendo que encontrar uma palavra, tendo que estruturar uma mensagem, né, para que aquele momento tenha um pouco mais de leveza ou um pouco menos de dor? Como é que você trabalha essa questão e aonde você busca se alimentar, Nair, né? Você tem o teu momento também, a tua reflexão que você faz, ou você senta lá com o padre e vocês conversam e um precisa dar força para o outro, porque aquilo ali acaba sendo algo que você se sente impactada também, não tem como ficar... como não ficar envolvida, né? Nesse momento. Com certeza. Primeiro é no Evangelho, né? Primeiro é no Evangelho que a gente busca toda e eu sempre estou estudando, né? Eu sou alguém que gosto de ler, gosto de me informar, de estar. Então, para o Evangelho. E sim, com certeza, também é lá sentando com o padre, conversando, às vezes... não preparando nada, mas a simples conversa com o padre, as pessoas aproveitam, acho que pouco, né? Porque eles têm um conhecimento enorme, né? Eles têm uma vivência e eles conseguem nos trazer, assim, informações de modo de que que eu possa ir para casa e elaborar a minha fala naquele momento com uma forma bem tranquila. E eu sempre digo, todas as vezes em que eu vou, todas as vezes, se for 2, 3 vezes por dia que eu tiver que fazer uma encomendação, eu sempre digo, o Espírito Santo me ilumina. Você sabe colocar exatamente na minha boca as palavras certas, para que essa família tenha realmente um pequeno alento, né? Nessa hora tão difícil. Exatamente. Que momento, Nair, vem o convite para você assumir a Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Habitação? Como é que começa essa relação, esse contato, esse namoro aí com o Executivo? Olha, na verdade, o primeiro convite foi do presidente do partido, né, Pinheiro, que me traz, mas essa tratativa já estava antes entre eles, né? Então, eu não sei precisar exatamente, mas eu acredito que um mês atrás deve ter sido isso, passa tão ligeiro esse tempo, né? Uhum. Hoje 16 de fevereiro. Pois mas foi ali mais para o final de janeiro, né, em que ele me faz esse convite e me diz que realmente tem o aval da prefeita de que ela realmente estava apostando. Aí o que eu fiz? Eu pedi para que eles aguardassem, não divulgassem, porque eu precisaria organizar a minha vida. E existiam, né, várias entidades, vários segmentos que eu precisaria organizar.
Entre eles era justamente a igreja, né, que eu teria que conversar com o padre. Outra era justamente a Liga Feminina de Combate ao Câncer, a qual eu estava na frente, que eu também, né, deveria dar conta para elas, e eu não gostaria de que elas ficassem sabendo por outra pessoa que não fosse por mim. Da mesma forma o padre também. E também o meu trabalho, a qual eu amo de paixão também, que é atender as crianças. Esse também era, né, um lado que também pesou, para que eu pedisse, para que aguardassem e me dessem um tempo para mim organizar minha vida. Olha, foi tudo muito tranquilo. Recebi, assim, incentivo de todos os lados, apoio de todos os lados. Tanto que foi, assim, uma transição bem tranquila, né? Então, eu fiquei muito feliz com isso, tive total apoio da comunidade, né? Em que o padre disse realmente, você pode ir adiante e nós vamos nos organizar. Mas também, né, eu também continuo ajudando lá, né? Continuo ajudando, continuo fazendo o meu papel, continuo, apenas durante a semana eu agora tenho outra atividade, né? Eu tenho essa minha pasta para atender, né? A pasta da secretaria. Então, da mesma forma, lá na Liga Feminina, porque lá tem um grupo de mulheres fantástico, né? Aquelas mulheres que estão lá, elas são, assim, de uma disponibilidade, de uma competência, de uma seriedade muito grande, que elas, com certeza, vão levar bem como nós estávamos vindo. Porque uma pessoa sozinha não faz tudo, né? Que estrutura você encontra lá, Nair, quando chega na secretaria? Pessoas, né? O que tem para responder lá? Assim... Quando eu cheguei, né, eu fui, posso dizer assim, muito bem recebida. Para não dizer maravilhosamente, vamos dizer muito bem. Calorosamente. Calorosamente. Olha, essa palavra aí tá muito boa colocada, bem colocada, calorosamente. Esses profissionais que estão ali são pessoas fantásticas, são pessoas dedicadas ao seu trabalho, são pessoas que conseguem ver o outro lado da mesa, que conseguem ver e sentir e captar o sentimento de todas as pessoas que estão ali. Eu acompanho elas, essa semana eu acompanho elas de pertinho, elas realizando o trabalho delas. Então, elas têm um desprendimento, elas têm um profissionalismo além da conta. Olha, e fui muito bem recebida, elas estão lá a todo momento me mostrando, me dizendo o que mais, o que tem, o que não tem, me colocando a par, me ajudando no que eu preciso fazer, nos despachos. Olha, fantástico. Da mesma forma, na prefeitura. Eu entrei em vários setores já e fui muito bem recebida, muito bem acolhida, tanto que, né, eu hoje posso dizer com bastante tranquilidade, estou me sentindo muito bem no que eu estou fazendo. Estou me sentindo muito feliz no que eu estou fazendo. Hoje tem aí 30, 40 servidores no teu guarda-chuva, né? Quase. Ou tem mais? Quase, porque perpassa, né? Perpassa pela secretaria, da secretaria, pelo CRAS, né? Pelos centros de convivência, né? Pelo Centro Social da Floresta, da Progresso, e ainda está também ligado ao Conselho Tutelar. Então, é um batalhão bem grande, mas olha, realmente... assim, o pessoal, já passei por todos os setores, já passei por todos, só ainda não fui nos grupos que começam a acontecer, né, os grupos de idosos, em que esses trabalhos, né, porque eles ainda não começaram, e bem nos dias que eles estão começando, mas eu vou lá para ver o que esse povo faz também, porque eu acredito muito no trabalho acontecendo, né, de fato, a gente estando lá também, né, mostrando para eles o quanto é importante a valorização para as pessoas que estão sendo servidas e também para os servidores. Nada mais importante do que quem está à frente mostrar e valorizar a quem realmente executa esse trabalho. Então, a secretaria teve lá no início do governo Jaque Tuta a Maria Ilane Lamp como titular, né? Ficou um tempo ali, alguns meses, e aí houve a mudança, né, para Lia Denise Timan. E agora vem a terceira pessoa à frente dessa pasta, né,
que é você. Por que talvez dessas trocas, e também te perguntar se você conversou com a Lia, né, e buscou também algumas informações com ela, vocês já tiveram esse tempo, tiveram esse contato? Na verdade, eu não entrei em detalhes para saber, né? Eu acho que cada pessoa é única, deve ser respeitada como tal. Se elas resolveram, né, em cada momento, né, optar por outra coisa, eu acho que deve ser respeitada e a gente não tem que, né, nem julgar e nem nada, né? Eu acho que cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Eu com a Lia ainda não conversei, porque ela entrou em férias, né? Um dia antes de eu assumir, né? Então a gente não pode conversar. Mas assim que ela volta agora, a gente já vai conversar, né? Vamos, porque a Lia fica nos auxiliando na parte da habitação, né? Ela vai ficar nos auxiliando ali, né? Então a gente, além de todas as outras coisas, ela também vai, né? Ela vai poder me colocar bem a par a questão da habitação tão importante, né? Nessa pasta, que é um desafio e é uma prioridade e realmente dentro das políticas públicas, né? Essa voltada à educação e ao trabalho também, né, Andrei, né? É muito importante. É muito importante. Eu estava imaginando aqui o desafio da pasta, porque ela pega 3 eixos muito necessários aqui no município, né, nas políticas públicas, que é o trabalho, assistência social e habitação. Né, o que você acredita que vai te dar mais trabalho, que vai sugar mais aí a tua energia, o teu tempo? Olha, eu diria assim que talvez até essa questão da moradia, da habitação, né, que a gente sempre precisa estar, né, buscando mais. As pessoas, né, estão sempre, porque as casas dessas pessoas em vulnerabilidade, elas também vão desgastando, né, mas assim, eu posso dizer que também com tranquilidade, porque a prefeita Jaque, ela tem uma preocupação muito grande também, e ela tem sempre assim está sempre buscando mais, e a gente vê isso, né, quando ela coloca as coisas. Então, a preocupação dela é grande e ela está sempre indo em busca. Então, também para a gente é uma tranquilidade, né? Também é uma segurança de que as coisas vão acontecer. Que você não está puxando sozinha essa... Não, muito pelo contrário. Aí, né? Muito pelo contrário, né? E não só na habitação, ela está sempre preocupada com tudo acontecendo, né? Tivemos um caso um pouco mais... talvez um pouco mais sério, mais dolorido, em questão familiar, né? Em que até ela me disse, você chegou e já pegou um caso bem, né? Eu disse, isso aí. E por quê? Porque ela também somos humanos, né? E ela também tem essa preocupação com a família, né? Nós precisamos cuidar das famílias em vulnerabilidade, nós precisamos cuidar que essas famílias tenham qualidade de vida, que essas pessoas vão em busca, em que elas não apenas esperem as coisas virem, mas que elas vão buscar a sua autonomia, né? A família que tem autonomia tem tudo, né, André? Ela vai buscar, e quando a gente oferece essas oportunidades e essa família abraça essa oportunidade e a gente vai cuidando que essa família realmente consiga progredir e realmente ela cresce, né? Cresce também na questão financeira também, que é tão importante, né? Então, quando uma família tem uma profissão, né? Quando ela tem um emprego, ela gera renda e aí ela consegue se manter, ela consegue ter a sua autonomia. Eu acredito que não existe pessoas que, né? Que quando está ali oferecendo, né, que tem possibilidade, claro, tem aquelas pessoas que não têm possibilidade, são pessoas doentes, são pessoas, né, que têm deficiência, né, que precisam ter um olhar diferente. Sim. Mas aquele que consegue ir buscar, que consegue desenvolver, eu acho que nós temos que dar um up para essa família, né, para que eles vão em busca e que se libertem, né? Que consigam realmente fazer essa família acontecer sem precisar depender de outros. Nair, quanto tempo na Liga? Que pergunta, hein? 20? Muito 15? 20, mais de 20. Mais de 20, mais né? de Então 20. você acompanha a realidade das pessoas com câncer aqui em Birubá há mais de 20 anos. O câncer, quando chega, desestrutura, né? E acaba dando todo esse
colocando nas famílias toda essa questão financeira, né? Para de trabalhar, vai para o tratamento, alguém na casa ali tem que ajudar e tudo mais. Então você já tem uma larga experiência, uma visão muito ampla desse cenário. O que isso vai te ajudar dentro da secretaria? Você acredita que as duas coisas se conectam, né? Que aquela ponta que você atuava até então como voluntária na Liga com a ponta da assistência social hoje? Com certeza, né? Porque todo o caminhar, né, que acontece com as pessoas com a doença, elas também se tornam vulneráveis. E muitas vezes essa vulnerabilidade ela persiste, mesmo quando não tem mais a doença. E a entidade, né, entidade civil, ela vai até um ponto e ela não consegue mais ajudar, né? Então, aí também agora entra a parte pública, né, de utilizar bem as políticas públicas, né? Porque também, né, essas políticas públicas elas precisam ser muito bem colocadas, elas têm regras, elas têm normas a serem seguidas, né? Tem critérios para que chegue lá. Então, muitas vezes a sociedade civil consegue, né, essa entidade civil que no caso a Liga também, como outras, né, conseguem ir até um certo ponto e aí também não conseguem mais, né? E o contrário também, né? Também. Às vezes o município consegue ir até um determinado ponto e aí a entidade faz o complemento. Então, por isso que é tão importante esse trabalho tanto da sociedade civil quanto da pública, né? De que se tem, assim, e essa parceria acontece, viu, Andrei? Acontece muito. Eu imagino. Muitas vezes nós, né, enquanto Liga recorremos assistência, né, a própria prefeitura, enfim, né? E assistência também na Liga, porque, tipo, no empréstimo de material, né, em parcerias, em ajuda, a prefeitura faz uma parceria muito grande, por exemplo, com a Liga Feminina no Chá da Mulher, que acontece esse ano no dia 12. Né? Isso é uma parceria muito grande, né? E a prefeita faz questão, né, de que isso aconteça, por quê? Porque ela também pensa nas mulheres, né? Que essas mulheres precisam se empoderar, as mulheres precisam também, né? Quantas mulheres hoje tomam a frente na sua família? São muitas mulheres. Então, essa é uma questão, né, que a prefeita também valoriza muito. Essa gestão, né, a gestão Jaque-Tuta tem uma preocupação muito grande com as famílias, porque as famílias realmente tenham a sua autonomia, que vão em busca do melhor. E quanto mais elas autônomas ficam, mais elas conseguem. Nair, a gente tem hoje 2 empresas aqui em Birubá anunciando feirão de empregos. Isso. A Indutar está anunciando já há bastante dias aí, há muitos dias, e a Vem Estudo também. Quinta-feira o Marcelo estará aqui conosco para anunciar aí o feirão de empregos da Vem Estudo. Agros, lá em 15 de novembro, faz também esse tipo de movimento, né? E então nós temos oferta de emprego aqui em Birubá. Por outro lado, a gente vê pessoas empregadas há bastante tempo aí, que não estão conseguindo se colocar. O teu desafio, qual é a visão que você tem disso e a solução que você acha mais adequada para esse cenário? De um lado, oferta de emprego. Do outro, pessoas que não conseguem trabalho e estão desempregadas. Eu acho que aí perpassa também pelo nosso olhar até dos assistentes sociais, né? E eles fazem essa, vamos dizer assim, busca ativa, né? As pessoas vêm até nós, né? E até assistência, e quando a gente vê que essa pessoa tem um perfil, né? É colocado para ele, é dado, olha, tem se feito até currículos lá, né? Para que essa pessoa leve e tenha essa oportunidade dessa autonomia financeira. As pessoas não têm nenhum currículo para se apresentar. Não tem, né? E esse olhar que se tem, né? Durante essa semana, já várias pessoas foram lá, olha, eu preciso de emprego. E a gente pegou esse material aí, né? Pegou e olha aqui, ó, olha quanta oportunidade tem, né? Então a gente, além de tudo, né, isso a gente ainda precisa fazer esse incentivo também para as famílias, para elas irem e buscar, né? Para não pensarem apenas, não que, né, é um direito da pessoa ser assistida pela assistência social, né? Não que agora, não, né, não quero que entendam que a gente não quer ajudar, não é isso, né? De maneira nenhuma, de hipótese nenhuma. Mas o que nós pensamos é de que a independência financeira
ela perpassa por uma melhor qualidade de vida das famílias. Então, dentro das políticas públicas, tudo que for possível, nós vamos sim ir buscar. Dentro das regras, dentro das normas, dentro das leis, né? Dentro daquilo que nós temos possibilidade. Às vezes até a lei nos barra em algumas coisas, né? Mas dentro do que é possível, dentro do direito do cidadão, né? Nós vamos ir tentar sim resolver o problema dessas pessoas. Programas sociais aqui no município, no mês de março de 2025, há cerca de um ano atrás, Ibirubá tinha 216 famílias atendidas pelo Bolsa Família, totalizando 602 pessoas beneficiadas e um investimento de R$ 141.667 para o total dessas 602 pessoas, perfazendo aí R$ 655 em média por benefício, né? Então, eu tenho os números de famílias agora de janeiro, né? Que nós temos famílias cadastradas, 2.045 famílias, né? Aí essas pessoas cadastradas em famílias, né? Dentro dessas famílias, nós temos 2.888. E aí elas têm em 3 escalas, né? Pessoas de pobreza, né? De baixa renda e aquelas acima de meio salário mínimo. Então, esses são os números que a gente tem dentro das pessoas cadastradas, né? Pessoas cadastradas no cadastro único. Estão ali vinculadas à Secretaria da Assistência Social como um todo, Isso. né? Só de Bolsa Família você não tem esse recorte, né? Bolsa Família, mês de janeiro, 201 famílias. Então diminuiu. No mês de março de 2025, há um ano atrás, eram 216. Agora baixou 15. Provavelmente essas pessoas passaram a ter uma renda superior, né, Andrei? Talvez conseguiram a sua independência financeira. E é isso que a gente quer. E é isso que a gente quer, que diminua mais ainda, né? Que tenha. E aí, né? Por quê? Porque tudo que é oferecido, né? Várias opções de cursos. Agora nós temos também, olha, nós temos aqui 3, 6, 7 cursos que vão ser oferecidos para que as pessoas se capacitem. Para que se capacitem e para que tenham essa independência, né? Para que tenham essa autonomia, para que vão em busca de mais, né? Além do que já tem de mais. Então, nós vamos ter, olha só, o corte feminino, corte masculino, corte de cabelo, né? Atendimento e vendas, o cuidador de idosos, marketing digital, doces e salgados e auxiliar de cozinha. Olha só que diversidade, né? E temos 94 vagas e temos 166 pessoas inscritas. Então, claro, porque as vagas elas são limitadas, porque esse atendimento, a pessoa que está aprendendo, precisa ser de qualidade, né? Não dá para nós colocar numa sala uma multidão e aí não ter realmente qualidade nesse ensino, né? Então, é importante também que a gente tenha essa qualidade para que saia realmente um bom profissional. E que ali, né, que lá na sociedade, ele vá se transformar num ótimo profissional. Que ele tenha capacidade realmente de trabalhar, né, de ter o seu emprego, de ter a sua atividade econômica. Em março de 2025, 31 famílias em Ibirubá tinham acesso ao programa Auxílio Gás do governo federal. R$ 3.286 em média eram colocados nesse programa, né? Então as pessoas precisavam de auxílio para comprar um botijão de gás. Imagina, essa realidade aí deve ter se mantido, baixado, né? Provavelmente se manteve, sim, né? E assim, quando a gente fala em cadastro único, né, Andrei, ele não é só para pessoas de baixa renda, né, em situação extrema de vulnerabilidade, mas também para quem quer se capacitar em algum programa, né? Tem vários programas, o Pé de Meia, Pé no Futuro, o Bolsa Família, Habitação, né? Então, essas pessoas também precisam ter o cadastro único. E aí a gente tem, assim, um time de
assistentes social, né, e administrativos que têm essa extrema capacidade para realmente fazer esse cadastro, para realmente fazer o estudo dessas famílias, para ver em que programa elas conseguem se encaixar, né? Então, cada ação lá na assistência social precisa, e nós queremos transformar direitos e políticas públicas em cuidado, né? Todos envolvidos para que realmente aconteça a assistência social, né? Renilda da Silva está mandando um abraço aqui. A Aline Iora também diz que a Nair fará um excelente trabalho na secretaria. A Cristiane Bongiorno dos Santos. Nair, um exemplo de doação ao próximo, sucesso como secretária da Assistência Social. A Terezinha Entques também bate palmas aqui para você. O Cristiano Gomes, a Berenice Souza, desejando sucesso. A Gisele Maurer Frederich também está batendo palmas. A Marley Domingo de Oliveira diz que com certeza a secretária será muito bem conduzida. A secretaria será muito bem conduzida por uma pessoa de muita luz, uma amiga querida. Muito sucesso neste novo ciclo. Um abraço. O presidente Cristiano Pinheiro, boa tarde, Andrei. Transmita um grande abraço à dona Nair. Nosso partido está torcendo muito por ela. Conte sempre com nós, dona Nair. Com certeza. A Mara Castro também deseja sucesso a Nair Marangon. Tenho certeza que será um diferencial nesta secretaria. Sucesso, força e que Deus a abençoe. Amém. Luci Toledo também. Esta secretária tem uma sabedoria ímpar. Parabéns a ela. A Raquel Schissler. Oi, Nair. Vai fazer um excelente trabalho. Um abraço. A Lourdes Schissler também manda um abraço para você. A Ana Salete Spengler diz que com certeza você vai fazer um bom trabalho pela sua competência e seja bem-vinda, secretária Nair. Zeneide Azambuja também, Sandra Diesel, Erondina Souza, todo mundo deixando os parabéns aqui para você. A Maris Regine de Andrade Nicolodi também deseja sucesso. E a Lia Denise Timan escreve aqui para você. Grande abraço, Nair. Um grande desafio para uma pessoa com muito conhecimento e experiência. Terás uma equipe muito competente para te apoiar. Já tenho. E a Elisandra Filimberti também deseja sucesso a Nair. Tenho certeza que conduzirá com excelência esta secretaria. Obrigada. Legal, muita Obrigada, gente pessoal. aqui deixando um abraço para você, bom. Nair. Desejando Obrigada. sucesso, né? Esse é o reconhecimento de uma vida inteira aí, de serviços prestados, aquilo que a gente falava lá no início, né? Tu sabes, Andrei, que quando a gente trabalha numa entidade civil, né, a gente vai trabalhando, vai fazendo, vai acontecendo e vai... mas agora na pública, realmente, viu, eu fiquei lisonjeada, né, no dia da assinatura, da posse, enfim, né, em que eu ouvi da prefeita, né, que ela estava apostando que eu podia contar com ela, né, de que ela estaria presente, né. Essa é uma tranquilidade grande. Então, quando a gente olha a gestão, né, o que está acontecendo na gestão do município, na gestão Jaque Tuta, que a gente vê seriedade, né. Agora, eu estou do lado de cá, então eu vejo seriedade, eu vejo compromisso, eu vejo sempre pensando em buscar mais para a nossa cidade, sempre buscando realmente oferecer para a nossa comunidade o melhor, né? A gente tem tranquilidade também em assumir esse trabalho, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito séria, muito comprometida, querendo que as coisas realmente acontecessem, né? E é isso que nós vamos fazer acontecer. Fazer com que a gente leve mais possibilidades para as famílias, para a comunidade, né? Que a gente possa talvez diminuir essa condição de pobreza, né? Essa condição de vulnerabilidade, enfim, e de que também, né, porque não é só essa questão, perpassa por toda, a assistência passa também por questões sociais, né, por questões emocionais, né, em que a gente também possa transmitir para as pessoas uma tranquilidade, para que a nossa família, nossa família, né, e a nossa cidade seja uma cidade de paz, né, em que um possa sim ajudar o outro e para a gente construir melhor. Diferenças, nós temos muitas diferenças, ninguém é igual a ninguém, né? Cada um tem as suas individualidades, mas no poder público a gente também pode fazer acontecer uma cidade de paz,
uma cidade de harmonia, em que todos trabalham em prol de todos, não em prol de mim, mas em prol do outro. E quando isso tudo acontecer, né, e a gente já vê isso na administração Jaquetuta, quando escutando, né, lá na reunião de secretários, escutando da prefeita isso, essas coisas, sabe? A gente vê o quanto é importante, o quanto ela tem preocupação com essa cidade. O quanto ela tem preocupação com essa cidade. E ela passa isso para a gente, né? E dá essa força, essa tranquilidade para a gente também fazer acontecer. Legal. O Irineu Pereira diz que você foi professora dele e te dá os parabéns. Qual é a trajetória da Nair na política, Nair? Quando você ingressa, a convite de quem? Como é que foi essa iniciação aí? Olha, já faz um bom tempo, muito bom tempo, né? Eu acredito que, na verdade, meu pai já era político, assim, né? Já tinha o seu, né? Minha mãe era apaixonada pelo Lula. Ela tinha um carinho muito grande por ele, né? Dona Lira. Isso. E aí gostava muito do prefeito Mauri. Isso. E aí foi se andando, né? Foi se caminhando e depois, quando eu casei, isso faz já um bom tempo, né? Logo a gente já entrou e depois de um tempo depois, eu fui convidada para fazer parte do partido, né? No PMDB, né? E aí, então, eu ingressei desde lá. Mas, como eu sempre estive à frente, e não todo o tempo, né, mas eventualmente, mas sempre enganjada na entidade civil, né, na Liga, que era essa, e tanto na igreja também, que não sei, né, a gente não mistura, e graças a Deus eu consigo fazer isso, não misturar coisas, né. Eu sempre me mantive muito neutra, né, sempre ajudei, né, mas nunca colocando, quando estivesse nas entidades, né, colocando isso, né, à frente, a público, não, né? Então, agora sim, né, nessa campanha, nas campanhas, a gente está ajudando, sempre ajudei, sempre fui, sempre participei, né, mas sempre sabendo misturar. Aliás, desculpe, não misturar as coisas, né? Separando. Quando eu estou numa coisa, separando bem. Então, muitas pessoas aí estão me perguntando, mas nem sabia que você tinha partido político? Tenho. Tenho sim, né? Mas isso... é sempre muito, né, discreta, né? Procurando, né? Porque quando você está numa entidade e ali não tem política, por que a gente vai levar isso para lá? Não tem necessidade. Inclusive, foi na sua gestão que a Liga conquistou uma sede própria, né? Isso, a prefeita Jaque. Nós conquistamos, né? Ganhamos ela. O Abel, né? O prefeito Abel, né? Nos passou a sede lá. E agora a Jaque, assim que assumiu, né? Ela passou por nós. Nós estávamos tentando com ela lá no início, muito humilde, as mulheres, né? Mais uns 5 anos, já que quem sabe para nós termos. Não, e ela nos passou a sede para a Liga para 10 anos. Isso Comodato para 10 anos. Isso é um bom tempo, né? Assim, então, na verdade, né? São conquistas políticas também, porque mesmo dentro de uma entidade, né? Você precisa da política, né? Também, né? Então, com muito orgulho. Esse é o papel do líder, né? Isso, Vendo que você se posicionou sempre na sua trajetória, sabendo respeitar as diferentes opiniões e conduzindo, né, as pessoas que estavam te seguindo ali para o melhor caminho. Com certeza. E o melhor caminho sempre é o do diálogo. O do diálogo, isso aí. Foi assim que a Nair conseguiu aí esses feitos todos na Liga, né? E inclusive no governo do Abel aí conseguindo esta sede, né? A Nair sendo do MDB, mas isso não foi impeditivo para fazer e conquistar algo que era bom para toda uma classe, uma comunidade. A Jussara Ferraz de Andrade Nicolodi também diz aqui que você é uma excelente professora. O Pedro perdeu a sua professora particular. Deseja sucesso aqui. Tá legal, Nair. Você tem objetivos, tem metas pessoais, tem metas para a tua equipe. Já deu para alinhar isso? Quais são aí os primeiros despachos aí na secretaria? Objetivos a gente sempre tem, aquele que é o meu, né? É buscar sempre o melhor, desempenhar esse meu trabalho com muita responsabilidade, né? Com muito comprometimento, buscando sempre a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Isso perpassa ali também.
pessoais é realmente eu agora, nesse momento, desempenhar um bom papel enquanto secretária, né, da assistência, né? Nós já temos nossos filhos encaminhados, então eles estão buscando os objetivos deles, né? Então, hoje, pessoal, é que eu realmente também, à frente desta pasta, consiga ser uma boa profissional e que eu seja reconhecida como tal, né? Mas fazendo, estando lá, ajudando, né? Pegando do pesado também, né? E esse alinhamento com essa turma, esse sentar e conversar com as turmas, a gente só conversou assim, né? Porque tem muitos ainda de férias, eles voltam agora, né? Então, agora sim, em cada setor a gente vai sentar, vai conversar, vou colocar as minhas expectativas e eles vão colocar as deles em cima de mim também, né? Porque eles também devem já estar com uma expectativa em cima dessa secretária, né? Então, mas eu quero sempre ser presença com eles, estar presente com eles, ajudá-los no que for necessário e realmente fazer com que o serviço seja concretizado da melhor forma possível. Porque mesmo, né, sendo um serviço público, ele precisa ser de qualidade. Ele precisa atender realmente aos objetivos das políticas públicas a que estão ali propostos, né? Então, seria... Nair, as demais atividades aí, né? Na igreja, como ministra, fazendo as encomendações, sim, na liga, no teu trabalho como psicopedagoga, isso aí agora fica pausado por um momento? O meu trabalho como psicopedagoga, sim, né? Eu dei uma pausa, né? Esse é um dos meus maiores trabalhos e desafios que eu amo de paixão, mas agora realmente, e às vezes eu encontro as crianças agora na rua e quando vamos começar, e aí eu não tenho resposta, eu não sei o que dizer, né? Eu só olho para a mãe e que ela me ajude, né? Porque realmente a gente se apega às crianças, a gente tenta fazer o melhor. Nós temos várias crianças que deram já um up aí nesse tempo que estão comigo, né? Então, essa vai dar uma pausa. Na Liga Feminina de Combate ao Câncer, eu também existe um artigo da lei das ligas estadual e todo o Brasil, né? De que quem exerce um cargo público não pode ser o cargo de presidente nem de vice. Esses dois cargos não podem ser ocupados por alguém. Então, eu continuo, sim, lá na Liga, continuo trabalhando também lá. Claro, não estando lá, né, mas a gente vai sim continuar esse trabalho. O trabalho na igreja, né, durante a semana também não poderei mais fazer as encomendações, né, mas eu me coloquei à disposição nos finais de semana, enfim, feriados, assim, aí é possível, sim, e eu vou ajudar, né, porque se eu assumir essa missão, eu também tenho que fazer isso também, né. Mas continuamos na igreja, continuamos ajudando, eu sou coordenadora de liturgia lá, então continuamos sim ajudando lá na comunidade, porque são atividades que me fazem muito bem, são atividades em que me tornam uma pessoa cada dia diferente. Então, eu não posso deixar de continuar trabalhando. De beber dessa fonte aí. Né? De beber dessa fonte, verdade. Ela me alimenta para continuar caminhando, né? E para sendo cada vez mais uma pessoa diferente, uma pessoa mais humana, uma pessoa mais companheira, uma pessoa mais, de certa forma, comprometida e responsável. Lindas palavras, né? Parabéns, é esse a intenção, né? O espírito é justamente esse. E que Deus acompanhe você nesta missão, que Ele possa iluminar e derramar muitas bênçãos aí em cima do teu trabalho e de todas as pessoas que por você estarão sendo lideradas. E parabéns à prefeita Jaque, ao vice-tuta, pela sensibilidade de trazer uma pessoa que tem aí tanto a entregar, tanto a contribuir para a nossa comunidade. A Roseli Polacchini também manda os parabéns para você. O Eleandro Augusto da Silva deseja sucesso nesse novo desafio para Nair. E a Jussara Ferraz de Andrade Nicolodi diz que precisamos fazer um clone da Nair. Tá certo. Aí sim, né?
Bom, eu vou agradecendo aqui, né? Eu desejo que você tenha aí Sim. muitas conquistas e todos esses índices aí da secretaria estejam em total harmonia com aquilo que você pretende alcançar. E a palavra final é sua. Muito obrigado por atender ao nosso convite. A tua entrevista também estará sexta-feira no jornal Alto Jacuí para você poder ler, acompanhar, guardar, né? Afinal de contas, na prefeitura você nunca havia trabalhado antes? Não, só fui prof e diretora de escola. Aonde você foi? Eu fui diretora da escola agrícola e da escola Santa Terezinha. Quando ela veio para a escola Santa Terezinha, eu era diretora. Isso há mais de 20 anos. Eu acredito que 18 anos. 18 anos atrás. 18 anos atrás. De lá para cá, então, você não teve mais... não tive mais, né? Daí eu era só professora da escola, da rede estadual, né? Isso. Então, na prefeitura, esse tempo, não. Tá certo. Até porque o MDB sai do governo em 2008, né? Em 2009 assume o Frentão e aí também tem esta questão, né? Isso aí. Então, esta volta do MDB aí traz... né, junto todos esses perfis de pessoas que estavam já prontas ali para contribuir também com a municipalidade. Obrigado, Nair. Eu que agradeço, né? E quero dizer que essa nossa gestão aí à frente, a secretaria, a gente quer que seja guiado muito pela ética, né, pela escuta e com muito respeito à dignidade humana e aos seus anseios e necessidades, né? Assim como eu vejo, já via antes e agora reforço de que tão bem a administração Jacques Tuta estão fazendo. Então, eu quero agradecer a Andrei, agradecer a todas as pessoas pelo carinho aí durante a entrevista, agradecer mais uma vez ao meu partido, né, que confiou no meu nome, a prefeita Jaque pela indicação também, né, pela reforça no meu nome, e espero realmente corresponder a todos esses anseios das pessoas. Legal, conversamos com a nova secretária da Assistência Social de Birubá, responde aí pelo trabalho, assistência social e habitação, a Nair Terezinha Sibila. Nair Sibila Entques Marangon. Terezinha é a Tere lá da Tia Tere Bordados, que agora está à frente aí da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Tá certo, então. Obrigado mais uma vez, e a entrevista da Nair fica disponível para você assistir novamente na página da Rádio Cidade e também no canal do YouTube do jornal O Alto.